Vamos agora trabalhar as ferramentas de edição, o Modify. Nós vamos começar daqui. Então, nós vamos agora trabalhar Modify. A gente já viu Move, que é o comando mover. Quando eu seleciono ele, ele já está dizendo aqui, a barra de comando, seleciona objeto. Posso selecionar quantos objetos eu quiser. Lembrando, a seleção da esquerda para a direita tem que estar toda envolvida. Depois que eu selecionei, não quero mais, dou Enter. Pode ser no teclado ou do botão direito do mouse. Aí ele diz, especifique o ponto base. Eu vou escolher qualquer ponto base. Se o outro tiver acionado, ele vai ser movido para a direita, para a esquerda, na horizontal, ou para cima e para baixo, na vertical. Basta eu indicar o sentido e digitar 5. Dá Enter. Ele deslocou 5 para um lado. Se eu quiser, novamente, mover para cima, Enter, especifico, indica a direção que eu quero, 5. Ele foi para cima, 5 unidades. Especifico, Enter. Mover. 10. Então, ele desloca a quantidade que você quer. Se eu quero rotacionar um objeto, eu vou ampliar aqui para a gente visualizar. Vou rotacionar, seleciono ele, seleciono o objeto que quer rotacionar. Selecione mais objeto. Não, não quero. Dou Enter. Especifica o ponto base. Vou especificar esse canto aqui. Ó. Se o outro estiver ligado, eu vou girar sempre múltiplos de 90 graus. E aí facilita a minha vida. Se eu desligar o orto, ele fica solto, fica parecendo um ventilador, você não tem referência onde vai ligar, vai girar. Então, por exemplo, quero botar na horizontal. Professor, eu sempre tenho que estar dentro do objeto? Não, eu posso usar um ponto de referência fora. Eu, por exemplo, quando eu quero girar, eu crio uma linha auxiliar, por exemplo, assim, para poder usar como referência. Para essa rotação, ter uma referência interessante. Inclusive, eu posso selecionar a linha para girar ou não. Se eu seleciono, ela gira. Se eu não seleciono, ela não gira. Fica servindo só de referência. Quer selecionar mais alguma coisa? Não. Dei Enter. Coloco aqui, ó, e giro. Ele foi e a linha ficou. Venho aqui e apago. Eu posso girar. Então, de novo, girar. Ele diz, seleciona o objeto. Selecionei. Mais objeto? Não. Dou Enter. Especifica o ponto. Especifiquei o orto ligado, deitei. Comando trim. O comando trim, ele permite cortar linhas que se cruzam. Então, vamos aqui, que aqui tem um bocado de linha cruzando. Então, ó, no comando trim, é essa tesourinha aqui, na versão 2019 já está com a tesourinha. Não sei se a 2017 já tinha tesourinha. Antes era escrita a palavra trim. Então, eu vou cortar aqui. Ele vai dizer, selecione os objetos ou selecionar tudo. É melhor selecionar tudo, só é dar Enter, que ele vai selecionar todos os objetos. O que é que vai acontecer? Tudo que estiver cruzando, ó, ele aparece o xizinho. Ó. Na hora que eu boto o mouse em cima, ele dá um xizinho. Se eu clicar, ele vai apagar. Professor, eu posso escolher o que eu quiser de cruzamento, desde que esteja cruzando. Sim. Ó, o scroll do mouse, eu posso aproximar para mim verificar. Quando aperto no mouse, ó, na bolinha do mouse, no scroll, eu viro o pan. Quando eu giro, eu dou zoom para mais e para menos. Então, vamos querer apagar esse tracinho aqui. Ó. Esse daqui. Esse daqui.
Então, eu vou lá e vou apagando o que eu desejar. Por quê? Porque o Daesc, ó, na hora que eu escolhi o trim, eu dei Enter, porque quando eu dou Enter, ele vai selecionar todos os elementos que estão no desenho. Se não, eu vou, por exemplo, selecionar quem? Vou selecionar os objetos que eu vou poder cortar. Aí depois que eu seleciono, eu dou Enter, e ele vai dizer qual é. Se eu quiser, ele vai, às vezes, dar trabalho de eu apagar o que eu não selecionei. Ok? ESC. Aí, comando trim. Comando chanfre. Comando chanfre, ele vai fazer arestas. E as arestas, o seguinte, deixa eu apagar aqui. Não, vamos vir para cá, esse retângulo aqui. Olha só. Olha. No comando chanfre, faltou aqui um comando extend, que é irmão do chanfre. Vou fazer logo esse extend. Esse comando extend é o seguinte, se eu tenho linhas, vou criar aqui umas linhas. Ó, eu criei essas linhas aqui, eu quero que elas se estendam, por exemplo, até esse retângulo e até esse retângulo aqui, até uma próxima linha. Eu vou selecionar o comando extend. Aí ele vai perguntar, seleciona os objetos, o que eu quero que até onde ele vá se estender. Quero mais algum objeto que ele se estenda? Não, dou Enter. Na hora que eu dou Enter, agora, ó, quando eu clico em cima do objeto para um lado e para o outro, ele vai se estender para onde tiver o mais perto. Para cá ele vem para baixo, para lá ele vai para cima. Aqui eu não vou estender, por quê? Porque eu não selecionei esse, eu só selecionei esses dois de cima. Se não, se eu tivesse selecionado esse, essas linhas iriam para cá. Essa pode ir. Por quê? Porque tem que estar como anteparo as linhas que eu escolhi primeiro. Vamos agora para o comando chanfre. O que é o ESC? Para sair do comando, vou para o comando chanfre. O que é o comando chanfre? É esse daqui, ó. Na hora que eu seleciono, ele diz aqui, selecione o primeiro lado, primeira linha. Só que se eu selecionar, ele está de default, se eu não tiver feito antes, ele está com default 0. Aí ele não vai fazer nada. Eu vou ter que dizer a distância primeiro. Então, desculpa. A distância primeiro, vamos botar 2. A segunda o segundo córneo, 4. Agora, você vai fazer o seguinte. Selecione o primeiro, a primeira linha. A primeira linha foi 2, né? Então, vou selecionar essa daqui, 2. E a segunda linha, 4. A sequência de seleção vai alterar quem é que é o primeiro e quem é o segundo. Chanfre, ele guarda a última dimensão, 2 e 4. Então, o 2 agora eu quero que seja esse daqui, e o 4 esse. Esse daqui, 2. Então, chanfre, 2 e 4. Chanfre. Ele assume a última dimensão que eu falei, que eu guardei. Bem, esse daqui é o comando chanfre. Nesse comando chanfre, eu tenho como também colocar chanfre, polyline, só o P, e ele vai assumir, ó, 2 e 4, uma polyline. Quando eu for para cima de uma polyline, todos os chanfres vão ficar 2 e 4. Todos os chanfres que tiver em cima de uma polyline, ele vai assumir 2 e 4. Agora tem que ser uma polyline. Se não for uma polyline, ele não assume. Ó.
todos os chanfres 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4. Chanfre, polyline, 2 e 4. Ok? Comando erase, a gente já viu. Se eu basta selecionar o que eu quero apagar, eu posso selecionar o que eu desejar e apagar com erase ou com delete. Comando copy, a gente já viu. Se eu digitar, selecionar o comando copy, ele já vai perguntar qual objeto você quer. O que eu quiser copiar, só é selecionar. Ele, depois que eu não quiser mais selecionar, dou enter. Aí ele pergunta qual especifica o ponto base. Eu escolho qualquer um, pode ser o dentro do objeto que eu selecionei ou fora. E aí é só clicar a quantidade de vezes que eu desejar. E ele vai copiar quantas vezes eu tiver necessidade. Aqui eu tenho o comando mirror, espelhar. Eu posso espelhar uma imagem. Como é isso? Ó? Seleciono, eu posso ter uma imagem que é de um lado igual a do outro, eu faço só uma banda e depois faço o espelhamento. Vou selecionar aqui, ó, mirror, seleciono objeto, vou selecionar esse objeto. Lembrando, se eu vier da esquerda para a direita para selecionar, ó, mirror, seleciono, clico em qualquer canto e puxo da direita para a esquerda. Ficou verdinho, o que tiver tocado vai ser selecionado. Ele pergunta, você quer outro objeto, selecionar mais objeto? Não, dou enter. Ele diz, qual é a especificação do ponto de espelhamento? Eu vou botar aqui, ó. Eu posso espelhar para a esquerda, para baixo, né? Isso está bem organizadinho, por quê? Porque o outro está ligado. Se o outro não estiver ligado, ó, fica essa doidice aqui. Eu posso ligar esse daqui e fazer múltiplos dos ângulos que eu quiser. 15, 20, 35, 30. Mas eu prefiro o outro. Então, vamos para cá. Aqui ele tem uma peculiaridade. Ele pergunta aqui, ó, você quer apagar o objeto que você construiu de origem, o que estava lá originalmente? Se você botar the enter, ele vai assumir que sim. Então, eu vou botar N. Não. Ele permanece com o objeto anterior. Se eu disser, se eu der enter, ele vai apagar o anterior e fica o atual. Agora, um comando muito importante, que é o irmão do chanfre, é o filet. O filet, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer raios. Então, se eu dou o comando filet, ele vai dar aqui, ó, seleciono o objeto ou polyline, raio, trim, múltiplos. Eu vou botar raio. Por quê? Porque eu vou dizer qual é o raio, porque ele diz default, dá o raio 0. Eu tenho que fazer com que apareça o raio. Eu vou botar aqui um raio 3. Enter. E agora ele vai dizer, seleciona o primeiro objeto. Eu vou selecionar aqui e o segundo, aqui, ó. De novo, quando eu der o file, se eu der enter, ele assumiu o que você quer. Desculpa. Quando você dá o file, seleciona o primeiro objeto e o segundo. Se você não der o raio, ele vai assumir o último raio que você fez. Ele já guarda, ele memoriza. Ele memoriza. Então, primeiro e o segundo. Por quê? Porque ele está fazendo raio com 5. Eu posso fazer o file e colocar polyline, o P. O raio, vou dizer que é 4. E agora, ó, na hora que eu chego em uma polyline, todos os raios que eu estiver dentro dessa polyline vai assumir. Polyline, raio. Eu posso mudar 6 e venho aqui, ó. Então, é muito importante esse comando.
Esse comando também é bem interessante, por exemplo, deixa eu olhar aqui uma situação. Vou criar a linha aqui. São linhas independentes, tá certo? Então, por exemplo, eu posso criar um raio 0 e vou querer fazer um canto vivo aqui, ó. Ele também eu posso fazer um canto vivo de duas linhas que não estão se encontrando, mas que poderiam se cruzar. Então, eu posso usar o file com raio 0 para formar file raio 0 para formar canto vivo, desde que o raio seja 0. O chanfre a gente já mostrou. E eu tenho ainda as ferramentas o comando explode. O comando explode é o quê? Eu tenho uma polyline e posso explodir. Na hora que eu explodo uma polyline, ele virou line. Polyline, eu venho aqui e explodo. E eu vou ter elementos individuais. Isso é importante, às vezes eu estou desenhando e eu preciso trabalhar apenas uma dessas dimensões. Então, eu posso explodir. Eu quero, contrapartida, eu quero juntar quatro lines em uma polyline. Eu venho aqui, ó, modify, juntar. Automaticamente, se as linhas estiverem se tocando, ela vai virar uma polyline. Aqui eu explodo e aqui eu faço juntar. Portanto, unir polyline e line, eu posso, o joint é o inverso do explode. E aqui nós temos um comando importantíssimo. O próximo comando é o offset. Esse offset ele vai criar linhas internas ou externas. Você que vai escolher o lado. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Especificar a distância. Ele está pedindo aqui, especifica a distância. Eu vou botar 1. Aí ele diz agora, especifique um ponto de offset. O que é que ele quer dizer? Espera aí. Offset. Enter. Eu escolho a polyline ou line. Se eu clico para dentro, ó, se eu puxo para dentro, ele vai para dentro. Se eu escolho esse objeto e clico fora, ele vai fazer quantas cópias à distância de 1. Clica aqui para dentro, clica aqui para fora. Seleciono a polyline para fora, seleciono para dentro. Eu posso escolher para que lado eu quero com o offset. Eu primeiro tenho sempre que dizer qual é a dimensão do offset. Na hora que ele clica, ele especifica a dimensão. Posso botar 3. Dou Enter, ele já diz qual objeto você quer. Isso é muito utilizado na construção civil para fazer planta baixa as paredes, né, que tem a espessura pré-definida. Então, eu posso puxar para dentro ou para fora. Eu que vou escolher. Ele já vai fazer isso. É muito bom esse comando. Vamos agora ver esse comando aqui, stretch. Stretch é esticar. Eu vou esticar. Seleciona o objeto. O que é que eu vou fazer? Ó? Fazer a seleção da direita para a esquerda e selecionar o lugar, os elementos que vão ser esticados. Selecionei.
Aí ele diz, selecionar mais algum objeto? Não. Enter. Especifique o ponto base. Eu estou sempre aqui olhando, ó, na barra de comando. Eu vou colocar aqui e puxar. Eu posso puxar o gosto do freguês ou posso digitar 10. Ele foi em. Ele foi esse lado, esse arco aqui ele não foi. Tá certo? Então, stretch, vou fazer de novo. Especifiquei aqui, dou Enter e puxo. Ele aqui já puxou o arco. Deixa eu fazer aqui, Ctrl Z, stretch. Está indo no arco aqui nesse sentido. Porque eu tinha que pegar toda a parte do arco aqui. 10. Se eu quiser para cá, dou Enter. E agora ele só veio o retângulo. Então, eu tenho como esticar. E outro comando aqui também muito legal é esse daqui, ó, o Scale, que é a escala. Eu posso selecionar o objeto, eu vou selecionar o objeto, mais algum não, dou Enter. Especifique o ponto base, eu vou especificar aqui, ó. Especifiquei. Qual é agora o fator da escala? Se eu colocar maior do que 1, esse objeto cresce. Se eu botar menor do que 1, ele diminui. Então, deixa eu só fazer aqui uma coisa para a gente visualizar melhor. Deixa eu apagar esse. Vou copiar. Quem? Copiar esse. Ponto base. Aqui e aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o Scale. Seleciono esse objeto. Mais objeto, não. Dou Enter. Especifico ponto base. Aqui. Se eu botar a escala maior do que 1, cresce. Menor do que 1, diminui. Então, eu vou colocar aqui a escala 2. Valha-me Nossa Senhora. Dobrou de tamanho. Se eu usar, selecionar objeto, escala, selecionar objeto, mais algum objeto? Não. Enter. Base do ponto. Aqui. Se eu colocar ponto 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, ele vai reduzir 50%. Então, só pode ser 1, só pode ser 2, 0,5, não. Aí você vai escolher o tamanho que você quer, a escala que você desejar. Seleciona o objeto, mais algum não. Enter. Especifica o ponto. Ponto 75. Lembrando que eu tenho que usar o ponto, não vírgula. Ele reduziu 25%. E aí o freguês vai ter o direito de se divertir da forma que ele achar melhor. Vamos para esse comando aqui, que é muito interessante também. Comando array. Esse comando array vai criar cópias organizadas no padrão. Pode ser na matriz retangular ou em forma de ângulos. Então, vamos aqui nos divertir com esse daqui. Por exemplo, eu vou selecionar o objeto. Cliquei. Aqui eu tenho 3 opções. Vou fazer a primeira, array retangular. Então, clico nela, seleciono o objeto. Está aqui. Vou selecionar. Mais algum? Não. Dou Enter. Aí, ó, automaticamente ele já sugere. Rapaz, eu estou sugerindo que você faça 4 colunas e 3 linhas. A distância entre as colunas 30 e entre as linhas 15. O total vai estar 90 e 30. Professor, eu posso modificar? Posso. Eu posso chegar aqui e botar 8. E aqui eu posso botar 7. Eu posso chegar aqui, ó, e alterar a distância entre as colunas. O que é que vai entre as colunas? O que é que vai acontecer? Se eu diminuir muito, uma figura pode ficar sobre a outra. Eu vou botar aqui 25, só para a gente ver. E aqui eu vou botar 10.
que aconteceu? O retângulo já tem uma dimensão de 10, então ele ficou exatamente a mesma dimensão. Então não vou botar 10 não, vou botar aqui 12. Ele já vai automaticamente criando aqui essas cópias, tá certo? Sempre na matriz retangular. Se eu der Enter, ele fixou essa dimensão. Vou agora mover esse daqui para baixo. E vou utilizar quem? A polar. Daqui a pouco a gente faz a outra. Para mim fazer a polar, eu vou criar um ponto de referência aqui, uma linha auxiliar com 20, para ficar mais fácil de visualizar. Polar, escolhi polar, vou selecionar da esquerda para a direita só quem estiver dentro. Por quê? Porque eu não quero que essa linha acompanhe. Selecionei. Mais alguma coisa? Não. Dou Enter. Pode ser com o mouse ou com o teclado. E agora, ele está dizendo, especifique o centro. Está aqui, ó. Quero nesse ponto. Valha-me, Nossa Senhora, como é legal. É, macho, é bem legal mesmo. Eu posso aumentar o número de cópias, 12. Eu posso aumentar o número de linhas, 3. Tá certo? Eu posso alterar as distâncias entre as linhas, 25. Eu posso alterar a distância, desculpe, entre os fechados, né, que eu estava dizendo aqui. E aqui, ó, o pessoal vai se divertindo nisso. Deixa eu só ver aqui o negócio. Então, eu vou mexendo nesses valores. 360. Eu vou mexer ou na quantidade de linhas, né, a distância entre linhas, ou no ângulo, 240. Que ele vai colocando, vai sugerindo aqui, ó. Então, eu posso mexer nisso tudo aí. Vocês ficam à vontade para se divertir. Dou Enter. Ele já assumiu essa daqui. Venho aqui e apago. Apago. Aqui, polar. Para mim fazer essa outra opção, vou ter que fazer uma linha aqui. Tirar o outro. Dei Enter. Esse daqui é uma linha curva qualquer. Eu vou clicando nos pontos e no final tenho que dar Enter para ela ficar aqui. Eu vou agora utilizar essa última aqui, ó, Array, só que ela vai Paint. Seleciono objeto, mas objeto não. Seleciono a curva, aqui, ó. Ela vai acompanhar a curva, ó aqui, ó, o que ela está fazendo, aqui em cima. Por quê? Porque a distância que eu coloquei foi muito grande. Então, eu vou dar ESC, Ctrl Z, e vou arrastar ela, mover esse meu objeto para aqui e para perto. Vamos ver agora a diferença. Seleciono o objeto, seleciono a curva, e agora ó, ela está acompanhando a curva. Eu posso mexer na distância entre elas, o número de linhas, não posso mexer no número de itens, tá? Não está disponível. 2 linhas, 3, a distância posso dar 20. Então, só vou poder mexer no que está disponível. É isso aqui, ó. Na hora que eu mexo essa distância, eu já diminui a quantidade de elementos aqui. Tá certo? Ela está acompanhando. Mais um comando aqui. Aqui eu tenho o comando break. Esse comando break aqui,
que separa o objeto selecionado em 2 pontos. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, por exemplo, esse daqui. Só um pouquinho. Deixa eu deletar esse círculo, essa elipse. E eu vou, comando modify, break. Ele está o quê? Ó, seleciona objeto, selecionei. Especifique o segundo ponto, porque onde eu cliquei já foi o primeiro. Ó. Segundo ponto. Cliquei, ele quebrou. De novo, ó. Modify, break. Onde eu clicar é o primeiro ponto. O segundo ponto é onde eu desejo. E tem o modify, o break point. Quebra o elemento no ponto desejado. Então, ó, eu vou clicar aqui até aqui. Peraí, deixa eu fechar esse. Break. O que é que ele está fazendo aqui, ó? Era uma polyline, na hora que eu cliquei, ele dividiu em line. Ó. Vamos olhar aqui, ó. Isso, às vezes, a gente está precisando fazer para uma porta, uma janela, um negócio, um móvel. Então, ó, modify. Vocês observem que aqui é um objeto só. Eu vou nesse comando, cliquei aqui. Especifique o ponto de break. Aqui. Vou botar no meio aqui. Pronto. O que é que vai acontecer? Eu dividi exatamente do ponto médio aqui. Esse é o comando breakpoint. Break at point. A gente vai encerrar aqui. Daqui a pouco, logo em breve, farei um novo vídeo